O mundo vive uma velocidade inédita de incertezas marcadas por choques geopolíticos, tecnológicos e econômicos. Volatilidade, conflitos e incertezas fiscais deixaram de ser exceções. São o novo padrão global. As moedas se desvalorizam em efeito dominó. Cadeias produtivas se rompem com disputas regionais e governos correm atrás de previsibilidade fiscal. Num ambiente assim, prever o futuro já não basta. É preciso estar preparado para qualquer cenário, com estratégia, inteligência e leitura global. Mas as crises vão existir. Essas crises novas de mercado, conflitos entre nações, disrupções de cadeias produtivas, tudo isso, moedas se desvalorizando, outros itens, cripto aparecendo como uso de colaterais agora em grandes bancos internacionais. Tudo isso tem sim como um plano de fundo um novo tipo de normal. Agora, vai caber a nós entender como é que a gente vai relacionar isso dentro do mercado e dentro dos investimentos. Mais do que compreender o que está acontecendo, é hora de entender para onde o mundo está indo. E talvez a pergunta mais urgente seja: estamos preparados para prosperar em um ambiente onde o risco é o novo normal? Igor, o mundo parece estar entrando numa era de choques simultâneos, né? A gente tem ali monetários, fiscais, geopolíticos. Essa volatilidade que a gente tem visto, ela é uma fase de ajuste ou a gente pode pensar que talvez seja aí um novo estado permanente na economia global? Olha, Paula, eu gosto de falar de ciclos, né? Eu acho que a economia ela tem dois ciclos que são bem importantes. O primeiro, a gente está muito mais acostumado a ver, que é o ciclo liberal e intervencionista, né? A gente vê movimentos que tinha aquela visão keynesiana de investimento dos estados, depois você vê o movimento de Thatcher, Reagan, de liberalização, depois a gente viu mais isso constantemente a cada 5, 6, no máximo 7 anos, o mundo vira dessa maneira. Então esse ciclo de intervencionismo de governo na economia é algo que nós estamos acostumados. Agora, a gente está vivendo um outro ciclo que ele é mais longo, que ele é um ciclo geopolítico, ao mesmo tempo liberal, e do outro lado, realista, que é esse ciclo de conflitos, de crises. Só que esse ciclo, ele dura em média 70 anos. Então a gente viu isso da última vez até 1939, quando veio 45, a gente entrou num ciclo liberal, e acabou em 2022. Então, a gente está entrando num outro ciclo, e eu poderia dizer, vai demorar mais 70 anos, é um exercício de futurologia, a gente não vai entrar nisso. Mas as crises vão existir. Essas crises novas de mercado, conflitos entre nações, disrupções de cadeias produtivas, tudo isso, moedas se desvalorizando, outros itens, cripto aparecendo como uso de colaterais agora em grandes bancos internacionais, tudo isso tem sim como um plano de fundo um novo tipo de normal. Agora, vai caber a nós entender como é que a gente vai relacionar isso dentro do mercado e dentro dos investimentos. É uma visão hoje que é completamente diferente. E para o meu ponto de vista, é como se você colocasse uma equação, você colocasse um novo item na equação, o risco geopolítico. E eu até digo assim, o próximo prêmio Nobel vai ser a pessoa que consegue medir o risco geopolítico em números e colocar dentro da equação. E esse é o grande problema. Como é que você coloca o risco geopolítico dentro de uma equação financeira para fazer um investimento? Mas, muito claro, isso é um novo normal que a gente está vendo hoje. Nesse sentido, nesse movimento aí que fica evidente de desglobalização, desse realinhamento até das cadeias ali de valor que estão sendo redesenhadas, né, com essa nova geografia ou essa geoeconomia que a gente está falando aqui, isso também a gente sabe que com isso impacta diretamente o comportamento das moedas. Dentro deste novo mapa, talvez a gente possa pensar aqui que Donald Trump está ali redesenhando, ele tem um objetivo claro de enfraquecimento do dólar, principalmente para sustentar essa competitividade americana e também a dívida dos Estados Unidos. Essa estratégia, Igor, a gente pode pensar se ela tem um limite? Quando que a economia ali dos Estados Unidos, né, a gente pensa ali, se ela se fortalecer, o dólar ele não tende naturalmente a voltar a se valorizar novamente? Isso aqui é paradoxal, né? Porque, Paula, e aí é um ponto que desde o começo eu sou muito crítico
isso, e quando a gente olha dos livros clássicos de macroeconomia, se você tem a moeda de reserva, dificilmente você vai ter superávites. A moeda de reserva mundial, que é o dólar, em tese gera déficits comerciais. Mas por que é simples de você manter déficits? Porque se você gera títulos, que são os T-bonds, na moeda de reserva, todo mundo vai comprar. Então você consegue suprir os seus déficits comerciais com a emissão de títulos, contanto que o seu crescimento seja superior a sua taxa de juros da própria dívida. Isso aconteceu nos Estados Unidos durante décadas. Os Estados Unidos entravam em déficit, emitia mais títulos, mas o crescimento da economia americana era tão grande e tão forte que a emissão de títulos e a razão de dívida PIB ficava relativamente estagnada. Quando a gente viu o War on Terror, Guerra no Terror, hoje você tem um orçamento dos Estados Unidos dentro da parte de defesa, já está quase $1 trilhão. 928 bilhões de dólares. É absurdo, né? Porque você junta o da China e de outros países e não chega a esse valor. Aí Trump vem com a ideia que precisa ter superávit, uma visão mercantilista, né? Superávit são os fins. Eu não acredito nem que a visão do Trump é exatamente o superávit. Eu acho que ele quer revitalizar uma indústria americana que só vive com superávit, que é a indústria do aço, a indústria de carros, a indústria daquele Rust Belt americano, que é a base também do eleitor trumpista, a base do eleitor republicano mais tradicional. Então, eu acho que tem aí uma congruência de fatores. Quando ele traz as tarifas, de fato, ele vai ter uma melhora nas condições internas, ele vai ter mais revenue, até as próprias empresas, Paulo, estão dividindo, né? Quem está pagando parte da tarifa é lá e quem está pagando até são os exportadores, né? No caso do Brasil é muito claro em relação a isso. Agora, não acho que é possível de você ter uma melhora na qualidade de exportador e não valorizar. O dólar vai se valorizar naturalmente. Eu não acredito nisso porque não há outra opção. Eu sou muito cético nas pessoas que dizem que o dólar vai decair, pelo menos nesse século, porque não tem outra opção. Né? A gente viu recentemente uma venda, um sell-off de títulos chineses e viu uma onda de compra de títulos americanos. E além disso, se a gente pegar números brutos, a previsão de 2026 é a economia americana com um PIB de 31 trilhões, enquanto a economia chinesa, 20. Então, o gap nunca teve tão alto nos últimos 10, 15 anos. Então, apesar de tudo isso, a economia americana está crescendo. O meu questionamento, e aí é um ponto, é que existe aquela situação, né? Bateu 100% da razão dívida PIB, você entraria numa crise de dívida. Tá todo mundo entrando em 100% da dívida PIB. Eu não sei até que ponto isso ainda vira um real e se o novo normal vai ser 120, 130. Agora, que os Estados Unidos vão continuar emitindo dívida e déficit, vai ser. Eu não acho que o Trump consegue parar esse problema. Mas que o objetivo dele é uma expansão de mercados consumidores, ele gostaria que os Estados Unidos fosse o principal país do mundo com a maior capilaridade que a China tem. Que eu acho que não é possível, mas ele vai tentar. Eu até pergunto ali essa questão, né, se há um limite, de repente, nessa estratégia, até porque a gente vê o impacto disso com outras moedas e no caso até do real, né, o nosso cenário aqui, acho que depois a gente pode se aprofundar um pouco mais nessa questão interna, não tem ajudado, mas o que tem sustentado até muito o real é a desvalorização do dólar. E aí eu pergunto do limite porque, olhando até para os emergentes, não precisa ser especificamente aqui o Brasil, né, mas quando a gente tenta entender talvez essa distorção do dólar, se essa correção vier, os emergentes vão ser ali, né, impactados diretamente. Queria entender um pouco da tua leitura, né? Se de repente daria para a gente pensar num cenário de reequilíbrio global, um ponto de estabilidade, se é que existiria, de um sistema cambial em que todas essas moedas elas tivessem ali um peso relativo, um diferencial ali entre países sendo determinado apenas pelo produto e não, de fato, ali pelo poder econômico. Pelo mercado em si, né? Eu acho interessante isso, Paula, porque foi tentado isso antes de Bretton Woods, né? Keynes ainda tinha essa visão e tinha uma certa lógica, né?
Agora, quando você teve essa desregulamentação de moedas e o mercado basicamente usou o dólar como base, né? Você tem cálculos baseados em T-bill, né? Se o cálculo baseado da taxa de juros básica é no T-bill, então tudo termina sendo no dólar, até que mudem os livros, né? E é interessante isso. Mas o dinheiro, ele é a expressão física do poder do Estado. Quanto mais forte o Estado é, mais poderoso aquele dinheiro vale e ele mais reconhecido, né? Por que cripto, a ideia, por que a ideia da cripto, e eu vou entrar aqui rapidamente nisso, não deu certo? Porque nenhum Estado vai autorizar um agente privado a ter poder sobre ele. Então, eu Estados Unidos, não vou deixar ter um cripto como principal moeda, que eu vou perder o poder de manipulação da minha própria economia com minha própria moeda. Então é óbvio isso, né? Então, o que eu vejo? Que o dólar, ele, por mais que esteja se valorizando ou não há uma outra moeda. As moedas emergentes estão sofrendo porque os países que são emissores dessas moedas estão imprensados em a mudança de possível governo na Venezuela, conflito no Oriente Médio, invasão da Ucrânia. Todos os países periféricos têm desvalorização das suas moedas porque esses países não têm como se defender desses eventos que são quase que cataclísmicos quando a gente fala do ponto de vista de cadeias produtivas, de fornecedores. A gente viu isso no começo da guerra da Ucrânia, o trigo ucraniano disparou o trigo no mundo inteiro. Então, isso impactou muito as cadeias produtivas. O próprio real, eu acho que o real, a gente tem uma certa vantagem. O Brasil é tão fechado, mas tão fechado economicamente, que os eventos geopolíticos têm um impacto menor no nosso país do que no resto do mundo. Porque a nossa economia é muito fechada, para o bem ou para o mal. É muito mais para o mal, porque o mundo é de longo prazo, mas no curto prazo, a gente tem um impacto menor. Então, o meu ponto de vista assim, é muito direto. O dólar, ele vai continuar se valorizando. Agora, quando você pensa, o que vai acontecer com as moedas no longo prazo? Eu acho que a gente vai ter uma brutal queda de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, isso de uma certa maneira, vai nos ajudar, porque os nossos 15% de Selic vão continuar aí, enquanto esse risco existir. Então, vai entrar recursos aqui para o setor, basicamente, para o setor de câmbio, vai melhorar um pouco isso, mas a valorização das empresas nos Estados Unidos, no Japão, nos países que são extremamente aliados com os Estados Unidos, vão ser de uma maneira tão forte nos próximos meses, que eu acho que também tem uma bolha embutida aí, que vai ter um impacto muito negativo na nossa própria bolsa. Acho que vai ter muito investidor brasileiro abandonando o mercado variável e indo para lá. Isso é longo prazo? Não. Eu acho que isso é curto e médio prazo. Isso é sustentável? Sim. Mas pode haver uma certa correção. A gente está vendo aí... Então, esse é um ponto que você traz. Você falou ali da bolha em si. Se a gente for tentar, talvez, entender, é bem paradoxo esse cenário, né? Desse otimismo, as bolsas nessas máximas, se a gente olhar, não tem esses fundamentos. Essa correção, ela é inevitável, deve vir. Ela é inevitável, mas ela é pequena. É uma correção que a gente está falando de 10% a 15% do que está hoje. Só que, quando a gente está olhando, nos últimos 3 anos, a bolsa subiu 100%, 150%. Sim. Então, se você olhar as bolsas americanas, o que é uma correção para um investidor de 10%, 15%, quando você tem uma valorização absurda? E essa valorização está acontecendo, em parte, porque esses acordos que o Trump está fazendo, está dizendo para as empresas americanas, nós vamos ter mais mercados consumidores. Então, assim, aí é o questionamento. As tarifas de Trump estão certas? Não tem como a gente responder agora. Interessantíssimo esse ponto, e pelo menos o mercado tem tentado olhar, e talvez tenha já precificado, né, ali os riscos de uma forma já embutida ali, os riscos principalmente em relação à pressão inflacionária, enfim, mas ainda temos inúmeras outras dúvidas nesse sentido, principalmente com o impacto isso do setor privado, e depois eu vou até entrar mais no setor privado, Igor. Mas só para a gente tentar contextualizar ainda um pouco sobre esse otimismo, você estava falando ali do fluxo, né, de repente ali para os emergentes, pode até se beneficiar num curto prazo. A gente sempre vive o famoso voo de galinha aqui no Brasil, né? Aquela coisa assim, ciclos curtos de otimismo, seguidos de recaídas. Parte disso, claro, vem muito dessa dependência também, deste cenário, desse fluxo externo. Nesse novo mapa, de repente, dessa volatilidade, desse realinhamento, quais são, talvez, as incertezas, se é que dá para a gente mensurar ali ou listar, que moldam mais hoje o Brasil nesse sentido? Olha, Paulo, acho que a incerteza maior
e eu gosto de dizer o seguinte, o Brasil está vivendo uma economia anabolizada. Uhum. Porque não há como você crer que uma taxa de juros a 15%, um nível de endividamento a 50%, 60%, dependendo do Estado brasileiro, uma população que vive, aí, 25% da população brasileira de auxílios, e a gente está crescendo 1,5%, 2,5%, a gente está vivendo uma economia baseada em déficit público. O que está sustentando o crescimento da economia brasileira é emissão de título de dívida, seja ela dentro do governo ou fora. A gente está aí com, nos últimos 3 anos, 350, 400 bilhões fora do governo, fora do orçamento, porque o Supremo autoriza gastar precatório, pé de meia, vale gás, tudo fora do orçamento. Isso não existe em nenhum canto do mundo, orçamento é orçamento. Então, esse é o primeiro risco. Vai chegar uma hora que esse limite não vai mais existir. Você ter títulos do Tesouro que pagam IPCA mais 7, 8, nenhum país aguenta esse tipo de economia. Então esse é o primeiro ponto. Se isso não for resolvido, eu acredito que nós vamos entrar numa crise fiscal gravíssima nos próximos anos. Não sou só eu que estou dizendo. Como foi no passado ali? Como foi no passado. Eu acho que a gente pode ver um Dilma 2.0 acontecendo. E não sou só eu que estou dizendo, Paulo. Acho que tem vários economistas que você conversa aqui que falam a mesma coisa, independente da visão da matriz econômica. Esse é um primeiro ponto. Acho que o BC está fazendo um bom trabalho. O varejo brasileiro está muito endividado. E isso vai impactar uma queda de consumo, não agora, essa queda de consumo vai acontecer lá na frente. Esses são os 2 riscos, para mim, que são muito grandes. E esses riscos, quando eles começarem a aparecer dentro da economia real, vai ter fuga de capitais, porque a nossa bolsa majoritariamente vive de capitais estrangeiros, não de capitais locais. Então, eu acho que a gente está aí numa espécie de corda bamba, porque não há plano claro de infraestrutura de crescimento no longo prazo, como eu vi no governo Temer. Não gosto de dizer do governo Bolsonaro, mas acho que o governo Temer a gente viu a ampliação. As micro-reformas também. Foi, as micro-reformas. As reformas mesmo. A gente viu um plano que é fundamental, que foi a reforma do saneamento, que até hoje está tendo retorno. Durante anos. E cadê essas reformas que fazem a base estrutural? E aí vem de um conceito errado. O conceito errado é incentivo ao consumo gera crescimento. Não gera. O que gera crescimento é investimento. E a gente, desde o começo do governo, só está incentivando o consumo. As pessoas não estão fazendo investimentos de verdade. Né? Esse é o problema. Estamos condenados a ficar, talvez, continuar preso aí nessa zona cinzenta, capaz de gerar ou de sustentar, de repente, ali, pensar em confiança no médio prazo, principalmente ali para o setor privado, já que a gente não vê nem ali possibilidades de reformas mais estruturantes nesse sentido num período ali de curto prazo. Paulo, não dizer condenados. Tá. Né? Eu vi o Marcos Lisboa até falando agora recente, ele falou sobre se a gente não vai virar Argentina, a Venezuela, mas a gente vive uma mediocridade. Sim. E é uma mediocridade. Eu acho que era até mais saudável o Brasil crescer 0,5% e 1% sem se endividar do que estava fazendo uma dívida absurda para crescer 2%. Sem reformas não há crescimento sustentável de longo prazo. E a próxima reforma que teria que ser é a reforma da renda. Né? É a reforma da renda. Eu sou a favor da reforma da renda. Eu não sou a favor de pagamentos de dividendos como está sendo colocado. Eu sou a favor da gente diminuir de 34% os impostos da pessoa jurídica para 20% e aumentar o imposto na pessoa jurídica, porque automaticamente a pessoa física, porque automaticamente tu vai gerar investimentos privados quando você tem menos imposto sobre lucro na pessoa jurídica. Eu acho que esse é um primeiro ponto que parou, ninguém mais está debatendo sobre isso. A reforma da máquina administrativa, que o Congresso, até o deputado Pedro Paulo do Rio de Janeiro está avançando com isso, tem que sair. A reforma do próprio judiciário, que está indo pela Câmara agora, tem que sair. Se essas reformas não saírem do papel, a gente vai ter só um novo voo de galinha e a queda brutal da economia. Até porque o Brasil ele não precisa muito de lá fora ter uma crise radical. Basta a gente ter fatores internos que estouram. E aí o meu grande questionamento é até que ponto o investidor brasileiro, que é o grande comprador de títulos, vai continuar comprando título brasileiro com a confiança que a gente vai pagar sem fim. Né? Eu acho que tem um limite aí. Eu acho que chegando em IPCA mais 8, que está chegando próximo, a gente vai chegar. Alguém acredita
que um título de IPCA mais 10, que é o que nós estamos caminhando, é pagável, eu não acredito. Então eu acho o seguinte, nós estamos nos enganando, ou o mercado brasileiro está se auto-enganando na quantidade de dívida que o Brasil está tendo, porque a projeção está horrível. A curva não está refletindo isso, tá? A curva não está refletindo. E o pior, Paulo, nós não analisamos mais o déficit zero, nós analisamos a razão de dívida PIB. Então, não há mais credibilidade em uma coisa básica do tripé macroeconômico, que é o quê? Câmbio flutuante, superávit primário. Nós temos o câmbio flutuante, nós não temos mais superávit primário e não tem mais meta de inflação, porque a meta é variável. E nesse modelo, né, tal que você traz agora aqui para a gente, né, esse ambiente ainda global, dessas incertezas, fragilidades aqui internas, esse tripé no qual você traz ali fiscal, né, e político e cambial, a gente não tem isso agora. Como sustentar, de repente, uma previsibilidade, né? O que você enxerga, de repente, para a gente começar a pensar qual seria ali, então, um modelo de uma nova âncora do Brasil, construir uma nova âncora de credibilidade? E eu já emendo, porque você falou aquela questão do deputado ali, da questão política, a gente é muito suscetível à política também, aos interesses políticos, né? Dá para ter expectativa de que no Brasil a gente possa avançar, apesar de todos os lobbies e pressões ali que a gente vê que a política acaba prevalecendo muitas vezes ao esse tripé que seria essencial? Paulo, eu acho que, primeiro, nada se resolve fora da política. Eu acho que às vezes que o Brasil tentou resolver fora da política foram tragédias, ou tentativas de tragédias ao longo da nossa história. E eu tô falando aqui de Vargas, eu tô falando do próprio ditadura, assim, não tô falando de nada recente, para não gerar polêmica. Mas o ponto principal é que tem que ser colocado na política. O que eu acho errado? O que eu acho errado é os agentes políticos não estão alocados. A gente não pode ter judiciário falando de lei tentando legislar. Lobby tem que ser regulamentado. Não adianta a gente ficar falando que o problema do lobby de X... Beleza, tem lobby, regulamenta o lobby e botam o deputado tem que botar a ideia do lobby na mesa e a sociedade com os outros agentes dizer, pô, esse lobby é bom, pô, esse lobby é ruim, acabou, enterra ou bota. O que não pode é o lobby ser feito por debaixo dos panos dos gabinetes e passa de um jabuti. Uma emenda que é para, sei lá, abaixar o preço da insulina, entra para subsidiar gás, que não tem sentido algum. Eu acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro é que os problemas não são difíceis de resolver. Esse é o grande ponto do Brasil. Tudo isso que a gente está falando de uma maneira negativa é fácil, porque as bases estão aí. É ter vontade política de dizer: nós não vamos gastar fora do orçamento, esquece isso. A âncora, o modelo que a gente tem hoje, né, que é o arcabouço fiscal, já não existe. Vamos ter que voltar a um modelo antigo, provavelmente da regra de ouro que estava funcionando. E fundamentalmente, mas a regra de ouro era presa demais. Era se nós não fizermos desregulamentação das receitas da União. Ou seja, saúde e educação. Quem tem que decidir são os agentes federativos. Não é 25% como está. Ao mesmo tempo, as reindexações que foram todas feitas. Eu estou dando aqui apenas 5, 6 exemplos de que se nós retirarmos isso, a economia brasileira volta a ter uma margem de investimentos e volta a ser atrativa no longo prazo. O problema é que nós pegamos tudo que tinha sido feito para um voo não de galinha, mas um de ganso, e nós transformamos o ganso numa galinha de novo. Então a gente tem que desfazer o que foi colocado. Ô Igor, aí a gente está falando em reforma, de repente, política, uma reforma do judiciário, a gente está falando também de uma reforma fiscal, a gente tem uma discussão e talvez, né, só pontuando aqui, nem para entrar nesse campo, mas também temos que pensar de volta numa reforma previdenciária, uma reforma administrativa, ou seja, até eu volto nessa questão política, porque aí você citou ali o governo do Michel Temer, quando a gente vê algumas reformas, e eu sempre até abordo essa questão, porque quando se há interesse em reeleição ou interesses ali de popularidade, não se há ambiente para fazer esse tipo de reforma, porque são reformas que doem, né? Precisam ali cortar na carne, enfim, e é impopular muitas vezes. E a gente vê o Brasil deixando muitas reformas, perdendo a oportunidade, deixando na gaveta justamente por conta disso. Então aquela minha pergunta do suscetível ali, a questão política, eu acabo voltando nela nesse sentido, porque assim, a gente precisaria de repente pensar numa reforma política sem um ambiente interessante ali, ou pensando numa reeleição para conseguir
conseguir ter essa capacidade de fazer esses cortes que são fundamentais? Eu acho que a gente tem dois cenários quando a gente fala de reforma política para fazer essas reformas. Primeiro, ao fim da reeleição, que está sendo extremamente debatido isso, a possibilidade da gente não ter mais reeleição, como é no Uruguai, nosso vizinho Uruguai. Eu acho que ele é interessante. E eu gosto de dizer, Paulo, a gente não pode inventar a roda, não. Tem tanto exemplo bom no mundo que a gente pode trazer. E por que o pessoal diz que a eleição no Uruguai é uma eleição chata? Porque não importa quem entra de esquerda ou de direita, não há reeleição. Então, os governos fazem as reformas necessárias porque sabem que vão embora, que passou, é a vez deles. É um governo, se não me engano, são de 5 anos, mas são bem organizados, né? Lacadiepol saiu com várias reformas, entrou Orsi, continuou reformas que eram de esquerda e de direita e andou. Uma que eu acho mais possível, não diria mais possível, seria mais desejada, seria o seguinte: o parlamento já está com um poder muito grande que não vai perdê-lo. Eu acho que a gente poderia colocar para a população se não está na hora da gente ter um semipresidencialismo que foi defendido até pelo Gilmar Mendes, pelo próprio Michel Temer, que é o seguinte: a gente votaria para presidente como chefe de Estado, que é uma coisa muito popular nossa, mas a gente teria um chefe de governo. Por que eu digo isso? Primeiro, as eleições iam se tornar mais baratas, não ia ter aquele tradicional comprador de eleições. Por quê? Porque no parlamentarismo você não tem... o governo pode cair amanhã. Né? O governo pode cair, você monta um governo que cai amanhã. Gera uma instabilidade? Gera. Mas você vai ter governos que vão ser comprometidos com sua pauta. Porque ele sabe que se ele não fizer a pauta, ele cai. Né? O voto de desconfiança está ali não por uma corrupção, mas pela articulação política. Então, eu acho que é mais... Aí eu volto na filosofia. Os agentes políticos, quando estão eleitos, não têm medo da população. E no parlamentarismo, o medo é constante da queda do governo. E eu acho que está precisando desse medo no Brasil. Do medo de ter que entregar. Se não entregar, cai. Pontos interessantíssimos aqui. Igor, quero continuar na nossa conversa, mas eu preciso para um rápido intervalo. Você que está acompanhando aqui a nossa programação, continue com a gente. Mercado and Beyond de volta já. Estamos de volta aqui no nosso Mercado and Beyond, conversando com o Igor Lucena. Igor, tentando entender um pouco, né? A gente falou aqui bastante sobre o cenário internacional, o cenário macro ali como um todo e o impacto disso para investimentos, para o governo, enfim, a necessidade das reformas. Eu queria trazer um pouco da nossa conversa agora sobre o ambiente mais ali do empresário, né? O risco talvez muito permanente que o empresário brasileiro acaba tendo e o quanto a adaptação a este cenário acaba sendo necessária. Como agir, né, num ambiente em que esse risco é permanente e essa adaptação ela tem que ser talvez aí muito mais do que uma estratégia? Olha, Paula, com cautela. Muita cautela. Eu tive com um grande varejista recentemente, com uma conversa bastante informal, e ele perguntou se queria abrir 100 lojas. Ele queria abrir 100 lojas no Brasil. O que eu achava da taxa de juros no mercado? Eu disse: olha, abra as lojas que você tem mais certeza de que vão ter retorno. Ele respondeu: então tem umas 50. Então cortou pela metade, né? Pode parecer uma brincadeira, mas o ponto é... Eu acho que o investidor ele tem que ter muita certeza, né? Quando você pensa... e eu não estou falando investidor de mercado, não. Estou falando investidor de capital real. O cara que está abrindo uma loja, que está abrindo a indústria. Ele tem que ter certeza que o mercado vai absorver o produto, o serviço que ele vai estar entregando. As novas, digamos assim, aventuras estão sendo rechaçadas. Aqui mesmo a gente viu muitas grandes empresas multinacionais que expandiram radicalmente no Brasil nos últimos anos, mas a taxa de juros foi tão proibitiva, o índice de endividamento da população. Então, eu digo que a economia brasileira ela mexe muito nesses dois sentimentos, né? Primeiro, a visão do governo que está de gastos, o bolso do empreendedor, do comprador que está endividado e a taxa de juros que está alta. Então, infelizmente, são 3 fatores que botam os investidores para pé no chão. E a insegurança jurídica também. A insegurança jurídica é campeã, né? O Brasil agora pode cobrar imposto se no futuro tiver uma mudança de uma lei do passado, que é totalmente sem sentido. Então, não há críticos que veem as pessoas hoje pegando nacionalidade uruguaia e paraguaia e levando seus negócios para lá. E não é por falta de patriotismo, são as pessoas mais brasileiras que eu conheço.
mas porque dizer, eu prefiro diminuir 15, 20% do meu imposto, né? Então, esse é um ponto. Mas o que eu acho que eu vejo no mercado, nos investidores, agora é você botar o pé no acelerador quando você tem clientes e serviços e produtos que você tem uma certeza, não absoluta, mas muito forte de que vai ter o retorno. Aquelas apostas de desbravamento de novos mercados, de novas instituições, eu acho que enquanto não tivermos queda do endividamento, queda da taxa de juros e o governo de fato passar a credibilidade que vai cortar gastos, eu acho que é melhor deixar o dinheiro aplicado a 15% na Selic. Esse é um outro ponto também interessante, mas só para não esquecer que meu raciocínio, você colocou ali, né, esse ambiente incerto brasileiro na visão ali do empresário. O brasileiro, acho que já vem convivendo, né, com esse ambiente há anos, décadas, enfim, acho que a gente, claro, tem momentos piores, tem momentos ali que dão uma certa aliviada, mas eu falo até que é o modus operandi do Brasil, trazer, né, aí essa economia meio que capenga em alguns momentos, o setor privado acaba lidando ou deixando de investir. Até uma vez eu estava conversando aqui, um gestor falou que gestor brasileiro tem capacidade de trabalhar no mundo inteiro porque tem essa bagagem, essa experiência. Sabe de tudo, sabe? Eu acho que o empresário brasileiro, quando a gente pensa em relação à volatilidade, à incerteza, ele tem uma certa bagagem, mas e aí pensando ele já sabe lidar aqui com o Brasil, mas as empresas, elas estão preparadas para ler o ambiente global que a gente estava falando ali, com essa lente, com essa nova lente que nós trouxemos, inclusive, ali, com impacto até de juros altos por mais tempo nas economias? Eu acho que não só as empresas não estão preparadas, mas elas estão se melhorando. Tá. Eu acho que estão aprendendo. Estão aprendendo. Vai ter que existir, Paulo, dentro de um setor das empresas, um setor meio que de análise geopolítica. Ou você bota... Não é mais P&D nas empresas. Né? Ou você faz isso, ou você contrata consultorias para fazer análise dos seus setores. Acho que o Brasil como um todo, não só o Brasil, mas as empresas foram muito impactadas pelas tarifas do Donald Trump, que iria acontecer. Estava muito claro. Os estados do Nordeste mais impactados, né? Ceará 49%, Pernambuco 43%, mais do Sul menos por cento, mas mesmo assim, muito mais relevante do ponto de vista de quantidade de volumes. Então, na prática, se nós tivéssemos uma análise anterior, o Brasil não tinha demorado 20 anos na acordo do Mercosul e União Europeia. O impacto tinha sido bem menor quando a gente pensa de diversificação. Então, nós ficamos tão presos a nós mesmos e agora essas mudanças geopolíticas vieram como uma escavadeira derrubando tudo, que não há mais espaço para dizer não. Nós vamos ter que analisar diariamente o cenário global e como isso vai enfrentar as nossas cadeias produtivas, fornecedores, clientes. Agora mesmo, Trump sancionou 2 empresas russas. O que vai ser do agro brasileiro para a importação dos fertilizantes e do diesel? O diesel nosso é russo. Essa semana que vem, várias empresas vão ter que imaginar se vão mudar a sua margem de custos ou não. Então é o seguinte, vamos ter que aprender no dia a dia. Exatamente. E talvez, né, o empresário brasileiro se torna esse refém, talvez, desse curto prazo, né? E aí, nesse contexto que a gente está comentando aqui, como romper, de repente, esse ciclo? Pensar, não sei se seria um luxo pensar num médio e longo prazo aqui para o Brasil, mas tentar transformar essas essas volatilidades em oportunidade, ou de repente ali pensar em sobrevivência através de estratégia, mas não só olhando para esse curto prazo, apagando ali esse incêndio no dia a dia e tentando pensar ali numa construção um pouco maior ali de médio a longo prazo para as empresas. Tem soluções, Paulo. Eu acho que toda crise tem uma solução. Então é o seguinte, se a gente pensar em uma onda, né, o Brasil tem as ondas que a gente surfa, né, o voo da galinha, e todo mundo está ganhando dinheiro, as empresas estão bombando, bolsa estão bombando. E aí eu acho que tem também uma visão seguinte, quando começa a decair, tem empresas que tentam manter o mesmo nível de produção, a mesma qualidade, o mesmo produto, e que não conseguem porque o mercado cai. E essas empresas não se prepararam também para um momento de queda. E tem as outras. As outras empresas já estão acostumadas, que são empresas mais antigas, e esse é um ponto, empresas de 30, 40 anos que viveram isso muitas vezes, que se preparam no mercado, que são mais conservadoras, e que o que elas terminam fazendo? Adquirindo as outras.
Então, o que eu vejo muito isso no Brasil? Que o mercado de M&A começa a disparar no momento de crise. Empresas que são mais consolidadas, mais antigas, que reteram caixa, que não distribuíram tantos dividendos para os acionistas, que entenderam que existia um mercado que iria cair, começaram a consolidar mercados em todos os setores no Brasil. Então é uma oportunidade. Então, é interessante, por mais que a gente veja essa volatilidade do mercado brasileiro, sempre há oportunidades de crescimento, né? Até empresas estrangeiras veem essas quedas do mercado brasileiro como oportunidade de entrar se não o mercado brasileiro como em si, mas no chamado trampolim do Mercosul. Você entra no Brasil para vender também para Bolívia, para Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai e, consequentemente, para os outros países da América Latina. Então, eu acho que nem tudo são rosas tão negras assim, no final das contas. Ô, Igor, nesse sentido, né, tipo, de tentar entender ou estar preparado. Você falou ali em relação à produtividade, a gente sabe que a gente tem uma baixa produtividade no Brasil, as empresas, elas são bastante impactadas até, além, né, tem vários fatores, N fatores, né, a gente falou de curva, a gente falou de juros, crédito caro, essa volatilidade externa, desvalorização de moeda, a gente tem baixa produtividade, a gente tem inteligência artificial chegando, e aí muitas das empresas tentando se adaptar também, não, né, transformar ou pivotar ali o seu produto, enfim. E aí a gente estava falando aqui sobre a questão do curto prazo ali, de pensar só no curto prazo. Dá pra gente pensar, de repente, assim, né? Quando o curto prazo ele acaba virando uma desculpa e não mais a consequência, onde terminaria, de repente, essa limitação do ambiente para começar, de fato, uma falta de visão estratégica, né? As empresas, muitas delas estão ali só, né, com a água dentro, assim, né? Debaixo do nariz, debaixo da água. Elas não conseguem, muitas vezes, tirar o nariz ali para fora da água e dar uma respirada nesse sentido. O que você enxerga, né, desse desafio, muitas vezes, para o empresário brasileiro também? Olha, Paula, produtividade não vai vir pela canetada do governo, que eu acho que isso é o que o pessoal acha. E é interessante porque muito político gosta de para dizer que a gente vai fazer uma lei X e fazer nova produtividade. A produtividade, ela vem basicamente pela concorrência. Sim. Então ela vem por, internamente, nós termos um conjunto de regras de desregulamentação de mercados, que sim, pode ter a visão concorrencial brasileira. E tem outra, que é a concorrência externa. O que mede a produtividade, nós temos vários fatores, a Fiesp faz muito isso, mas eu acho que o que mede mais a produtividade de uma nação é o poder de compra, né, o PIB per capita em dólar, porque no final isso dá o poder de compra da população. E a gente pode fazer um exercício muito interessante. A gente pega o Brasil e a Polônia. A Polônia era uma nação comunista, antes da União Europeia, extremamente deficitária, e que em 2007 tinha um PIB per capita de aproximadamente 9.800, 10.500 dólares. Nós tínhamos 11.500 no 12. Agora, em 2024, o da Polônia é 25 mil. O nosso continuou em 10, caiu até um pouquinho. Por que isso? Porque eles se abriram, ao entrar na União Europeia, eles se abriram todos os mercados deles para competir com gigantes, França, Alemanha, Itália, grandes nações industriais que adentraram naquele mercado e começaram a vender os produtos. Eles criaram uma estratégia de atrair essas empresas. Essas empresas, a Polônia hoje é um dos grandes produtores industriais da Europa, não com empresas polonesas. Tem um setor armamentista forte, né? Mas com empresas do bloco. Então ela foi obrigada a melhorar a produtividade pela concorrência. E o Brasil não, nós ficamos fechados esse tempo todo, o Mercosul fechado. Então a nossa própria clausura dentro de nós mesmos nos torna incapazes de ter concorrência, incapazes de melhorar a produtividade. Porém, e é interessante, com o acordo do Mercosul e União Europeia, eu ainda tenho uma esperança que ele será ratificado até o final desse ano, nós seremos obrigados a concorrer com grandes empresas europeias. E nossas empresas vão ser obrigadas a entrar na concorrência. Então, Mas estamos preparados para isso? Depende de quem. Eu acho o seguinte, o nosso setor industrial não está. Eu converso muito com Confindústria, com grandes empresas europeias, eles estão mapeando todo o Brasil para saber onde eles vão atacar de uma maneira mais forte. Quais são os setores e estados onde eles vão entrar.
Nós não estamos fazendo isso. Eu acho que as federações de indústria e comércio têm que fazer isso. É uma missão de casa. Mas o nosso setor agro vai se tornar muito mais produtivo do que já é. Então, setores diferentes vão ter produtividades diferentes. Mas, para o bem ou para o mal, a nossa produtividade brasileira vai ser obrigada a melhorar na hora que as tarifas baixarem e virar um grande mercado consumidor de 700 milhões de habitantes. Então, eu acho que, por mais duro que seja, essa é a única maneira de melhorar a nossa produtividade. Vai ser, como diz, na raça. Essa diferença de mentalidade até, né, que você traz aqui pra gente, fazendo uma comparação com a Polônia, mas a gente pode pensar em outros países, sei lá, enfim, Israel, entre outros países ali, isso poderia explicar até por que a inovação no Brasil ela ainda acontece muito lenta e muito nas bordas ali do sistema do que no centro ali, de fato, ali das grandes organizações? Inovação na prática, Paula, é o seguinte, muita gente fala de inovação como se fosse uma coisa mágica, né? Eu vou criar aqui uma varinha, um botão que você aperta. Inovação, ela é fazer algo de maneira diferente, né? A Apple faz muito isso, ela cria coisas que já existem, celulares já existiam, mas fez de uma maneira completamente diferente. Por que a gente não consegue fazer inovação? Porque inovação prevê capital de longo prazo, que é caro no Brasil. Prevê a possibilidade de criação de novos mercados consumidores, que nós não fazemos. Então, não há incentivo claro à inovação. As grandes empresas inovadoras que foram as fintechs foram porque existia uma demanda reprimida e porque, na prática, não tinha tanta dificuldade de fazer o que eles fizeram. Eles só viram um mercado que estava ali precisando existir. Eles estão fazendo inovação levando o que foi feito no Brasil para o exterior. Colômbia, Estados Unidos, né? Então, o que eu acho? Não há base para você fazer uma inovação revolucionária se o capital é caro e se a mão de obra básica, tradicional, ainda é mais barata do que a tecnológica, né? Eu gosto de ver muito isso quando a gente vê no setor de construções. Fora, você tem muito mais robôs e equipamentos do que pessoas. Aqui a gente tem muito mais pessoas do que robô e equipamentos. Por quê? Porque robô e tecnologia é caro no Brasil, quando não deveria ser. Então está invertido. Eu digo assim, o Brasil, infelizmente, tem um contrato social invertido. As empresas e a sociedade parece que servem o governo, e não o governo serve as empresas e a sociedade. Eu vou fazer uma comparação aqui, talvez não sei se vai ficar, né, comparar ali setores bem diferentes, mas aí você traz alguns elementos. Hoje a gente até vê aqui Nubank, uma empresa que foi muito inovadora, valendo mais que Petrobras, em termos de ação ali, de valor de mercado, que é uma grande companhia antiga, sólida, enfim, né, que tem ali ativos reais, ativo muito valioso do petróleo, enfim, como um todo. E aí a gente fica perguntando exatamente, né, assim, a questão da inovação, ela fica muito clara. É claro, a gente tem inúmeros outros exemplos, podemos falar de Microsoft, enfim, podemos falar também de outras empresas ali que a gente vê o quanto a inovação, ela traz esse valor e essa disrupção, não só da tecnologia em si ali do produto, mas também da capacidade, né, do país crescer ou se desenvolver nesse sentido. O que falta, talvez ali um pouco mais de educação também nesse sentido para a gente pensar mais sobre trazer, você falou do agro, né? A gente é sempre, claro, é muito importante, nós somos muito extrativistas, mas o que o Brasil poderia fazer para não ser só extrativista e ter também ali o uso dessa inovação, dessa tecnologia em outras cadeias? Paula, primeiro, e aí eu acho que envolve governo e sociedade, é definir o que a gente quer. O Brasil, infelizmente, a gente quer tudo. A gente escuta muitas vezes discursos políticos à esquerda ou à direita, ou até mesmo das federações de indústrias e comércio, como se a gente pudesse fazer da cadeira de madeira a um avião. Nenhuma nação faz tudo. Então, a China faz os planos plurianuais de 5 anos. O Japão fez muito isso. Os Estados Unidos têm uma definição, cada estado dos Estados Unidos tem uma definição muito clara da sua cadeia produtiva. Qual é a nossa? Eu vi até um secretário de um estado de desenvolvimento econômico que de manhã ele estava falando sobre indústria plástica no estado e de noite estava falando sobre carro voador. Não tem sentido, né? Assim, então o primeiro ponto era o que é que nós queremos ser como um país forte. O Brasil traçar vai ser... um plano, você fala isso? Plano. Um plano nacional de desenvolvimento. 5, 8
matrizes que vão dentro dela 12 cadeias produtivas, 20 cadeias produtivas. Nós vamos investir nisso. Nós vamos botar recursos de longo prazo, as startups vão focar nisso e nós vamos ser bons nisso. Pronto. Se a gente ficar... Economia é a melhor alocação dos recursos escassos de uma sociedade. Isso aí é o básico. Se o recurso é escasso no Brasil, o que é escasso no Brasil? Dinheiro é escasso. População é escassa quando a gente fala que a educação é pequena. Terra e recursos natural é abundante, só não é. Mas como a gente tem esses dois recursos escassos, a gente tem que decidir onde é que nós vamos alocar. Quando a gente pega esses dois recursos e aloca para tudo, não sai nada. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. A gente tem que começar por aí e a partir daí entender onde é que nós vamos desenvolver. Eu acho que, por exemplo, a indústria automobilística brasileira acabou. É uma ilusão a gente achar que vai criar centenas e milhares de empregos, porque todas elas já vêm trazendo o kit e monta. Mas a indústria aeroespacial brasileira é maravilhosa, cresce muito. A indústria de motos no Brasil também, enorme. Mas a de carros, veículos, a gente vai continuar gastando bilhões de reais em subsídio para uma indústria que não gera mais emprego e a tecnologia vem toda de fora? Tá errado. Interessante, um olhar ali, né, principalmente ali quando a gente pensa nesse plano, né? Não temos, claro, não tem uma estratégia aí traçada, né, que a gente vê. O Brasil é sempre o país do agro e das oportunidades, mas, que você falou. Mas não é só o plano, Paulo. A gente tem que ter uma coisa que é o chamado spending review. Sim. Que é o seguinte, fez o plano, daqui 2 anos, vamos olhar se o plano se tornou real. Né? Eu gosto até de dizer gosto de dinheiro é um bom incentivo, né? Sim, sim. Esse Pé de Meia, que é um programa do governo que dá dinheiro para manter a escolaridade, daqui 2 anos vamos ver se dá certo, se está mantendo a assiduidade. Se tiver, mantém. Se não tiver, corta. Aí é um outro ponto, né? Agora a gente não sabe mensurar. A gente não sabe mensurar. Esse é o grande ponto. Nem os tribunais de contas conseguem mensurar. Porque eles vão analisar o gasto, se está correto, se não teve desvio. Mas a mensuração está errada. Se a gente não mensura os gastos públicos dos investimentos privados, como é que a gente quer que dê certo? Eu acho que esse é, de fato, o grande problema que tem que ser debatido no Brasil. Né, dessa questão. E aí o investidor brasileiro vai no feeling. Quais são os setores que estão bombando? Eu vou no feeling do que está bombando. Setor de crédito, setor financeiro está bombando, vamos comprar ação. Setor de agro está bombando, vamos. Então, setores que tá nítido ao olho nu que está dando certo, o pessoal vai. Sensacional essa tua leitura aqui, que faz a gente refletir, inclusive, até pensando na questão de investimentos mesmo, né? Você falou, eu vou voltar lá naquele ponto que você trouxe ali da renda fixa, porque aí você traz agora um argumento, né? Vou olhar ali para os setores, a questão do risco, né? O Brasil, a gente fala muito, às vezes, ali, né, de ser o termo do país do rentismo, mas até, por um outro lado, tentando aqui entender, muitas vezes, esse rentista também, ele não tem outra possibilidade, né? O dinheiro dele é melhor estar ali rendendo sem esse risco do que colocar em setores que ele não consegue enxergar ali ou mensurar esse risco retorno. Nesse sentido, Igor, vamos continuando ali, de repente vendo as empresas, você falou do M&A, né? Vendo as empresas não conseguindo fazer IPOs ou elas não conseguindo abrir capital e se mantendo ali nos ativos ali de risco, por conta dessa taxa de juros ali, vamos estar... Não é condenados a palavra, talvez, aqui que eu estava usando aquela hora, e você forte demais. Até falou, acho que é forte demais, mas, assim, estamos muitas vezes presos neste ambiente de taxa de juros altas, sem conseguir fomentar ali o risco dos ativos de risco na nossa bolsa, principalmente? Eu acho que a gente está 100% preso, Paula, porque a gente viu aí, no pós-pandemia, a gente teve taxa de juros aí 4,5, chegamos a 6, né? Que eu acho que para o Brasil é aceitável. Uma taxa de 6% de juros é extremamente aceitável. Fomenta investimento, fomenta o mercado de capitais. Agora, sem o fiscal controlado, não tem mistério. Pode ser Roberto Campos Neto, pode ser Gabriel Galípolo, pode ser Henrique Meirelles. Não importa o nome que vai estar na diretoria, na presidência do Banco Central. Será necessário um forte ajuste fiscal para a taxa de juros cair. E é interessante porque há quando você fala assim do rentismo, né, tem um tom, né, que ficou como se fosse pejorativo. Como se fosse assim, eu tô explorando. Isso, Mas é o seguinte, o dinheiro é como essa xícara, né, ela é limitada. Você tem uma poça de dinheiro no Brasil. O governo come metade da poça.
a outra metade tá para todo mundo. Então todo mundo, se tem todo mundo e tem pouco dinheiro, vai ser pago mais caro para estar com esse dinheiro, né? Então, assim, no final, é o próprio governo que gera a existência do rentista. Porque senão... Para ele se financiar também, né? E eu não estou falando aqui governo AP, PT, PSDB, PMDB. É o governo historicamente fazendo isso, a máquina pública. Se os governos param de fazer isso, a taxa de juros vai cair e automaticamente as pessoas vão migrar para o setor ações, bons, títulos, renda privada, né, fixa. Então, assim, enquanto isso, é uma profecia autorrealizada. Quanto mais eu gasto, mais a taxa de juros aumenta na curva, mais as pessoas vão comprar esse título, mais ele vai se valorizar. Aí sim, aí o risco é até que ponto vai todo mundo acreditar nisso? Quando as pessoas não acreditarem mais que o governo vai ser capaz de honrar, esse é o problema, porque ele vai gerar uma coisa que o governo ainda não está tendo, que é risco de liquidez. Aí o governo pode ter um sério problema. Mas a gente tem um caminho até lá. Tem um caminho até lá. Agora, se o caminho é grande, pequeno, a gente não sabe. Ô Igor, e aí, só para a gente contextualizar, a gente falando bastante sobre riscos, enfim, né, e nesse sentido ali das empresas, o Brasil ainda talvez tenha ali, carece de uma cultura empresarial que abrace o risco, né, talvez porque apanhou demais, enfim, a gente já falou aqui de alguns pontos, mas tanto governos e companhia, eles continuam sempre tratando o risco como algo a ser evitado e não ser gerido. E a gente estava falando bastante aqui sobre esse apetite ali, até mesmo para as empresas, né, e olhando ali como o setor ali de investimentos como um todo, mas olhando para as companhias também. Muitas vezes elas têm receio do risco e não dão esse passo por conta de não saber trabalhar ali como gerir isso. Nesse sentido, a gente começou aqui a nossa conversa falando muito sobre o mapa geral ali, global como um todo, né? E a gente tentando entender, né, como as empresas elas podem, de repente, fazer esta gestão sem fechar os olhos até para as oportunidades que muitas vezes os riscos estão colocando aí para elas. Olha, eu acho que o risco ele existe, as empresas entendem ele, só que eles acham que está muito alto. Eu acho que o problema é esse, o risco está muito alto, porque o risco ele é acompanhado da incerteza. Né? Você não consegue mitigar todos os riscos, né? Você tem chamado risco indissociável, que no nosso caso é o risco Brasil, e um risco assim, cataclísmico, né? Uma terceira guerra nuclear que ninguém consegue diversificar esse risco. Mas tirando esses riscos, os outros eles são diversificáveis ou eles são capazes de serem controlados. O grande problema é controlar a volatilidade desse risco. Né? Ele precisa estar dentro de uma certa banda. E essa certa banda, aí eu acho que vem o problema aí, da insegurança jurídica. Porque as ações que os governos e os judiciários estão tomando, elas geram uma instabilidade tão grande no risco que você toma, que ele torna extremamente volátil, e aí as empresas se retraem. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. O governo lançou uma letra do desenvolvimento, como se fosse uma LCA, livre de impostos. 3 meses depois, ele quer taxar todas as letras. Então, o problema não é o risco da letra. O problema é que a volatilidade entre ela ser taxada em 0 e ser taxada em 15 é tão absurda que qual é o incentivo que você tem para comprar um produto financeiro desse? Então, há uma necessidade de Brasília ser mais comedida, porque o peso da economia, o peso de Brasília, quando eu falo em todos os setores, ele é muito grande na economia brasileira. E eu acho que é o seguinte, o pior problema que hoje tem para os investidores, físicas ou jurídicas, reais ou monetárias, é Brasília. É o fato de que as decisões que estão sendo tomadas lá não estão sendo levadas em conta a realidade da sociedade. E que fazer tudo para tapar buraco tem um preço muito grande que nós estamos pagando, que é a credibilidade do brasileiro que, em si mesmo e no seu próprio país. Isso é muito sério. Quando o brasileiro ele começa a perder a credibilidade no próprio país e nas próprias instituições, ele manda o dinheiro e vai embora. Ele pode até ficar aqui, mas ele manda o dinheiro todo. E vai chegar um dia que ele vai embora. E os que fazem isso não são os mais pobres, são os melhores. Quando eu digo os melhores, não é a elite multibilionária. Os melhores são os que mais pensam, os que mais investem, o que tem mais capacidade de gerar riqueza. E isso está acontecendo. Isso é muito perigoso. É muito mais perigoso do que qualquer inimigo externo que possa existir. É a criação da nossa
própria falta de confiança em nós mesmos. E aí é um tema até para um próximo programa, Igor, porque a gente entra talvez nessa cultura do patriotismo, né, que o brasileiro nunca teve, e enfim, de certa forma, ela vai ficando menor ainda diante de todos esses desafios. Porque economia é confiança, Paula. Economia é confiança, mercado financeiro é confiança. A gente sempre está falando aqui de números, mas tudo isso é confiança. É confiança que a minha empresa vai crescer, que tu vai comprar. É confiança que o banco vai honrar o CDB. É confiança que aquela ação que eu estou comprando vai me gerar renda no futuro. Então, se a gente não tem a confiança mais básica, como é que a gente vai confiar no mercado financeiro como um todo? Pois é. Pergunta para a gente refletir aí no próximo tema, próxima vez que vier aqui a São Paulo, fica o convite já para participar aqui de uma nova edição do nosso Mercado and Beyond. Obrigada, Igor, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Grande Igor Lucena trazendo visões importantes aqui para a gente. Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.